versículo 10. Efésios capítulo 4, versículo 10. Vamos ler a palavra do Senhor. Alguns de nós não trabalhamos hoje assim, serviço pesado, e acredito que vocês estão um pouco descansados. Irmão Vicente só trabalhou ontem à noite, não foi? É para mim ser hoje, mas você vai trabalhar amanhã à noite. Então, se vocês quiserem passar um bom tempo de pé, porque eu quero ter 2 cultos em um hoje, para ganharmos tempo. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, quer dizer, ou assim diz o Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. Pai bendito, a tua palavra é suficiente para nos levar até o final da estrada, e para isto tem que ser um poder além do nosso entendimento, um poder além da atmosfera que possa nos tirar desta terra, e sabemos que esse poder é o próprio Espírito Santo. Foi representado no Antigo Testamento como um camelo que transportou a Rebeca ao encontro de Isaac, e aqui está esse poder, o Espírito Santo, para levar esta igreja, esta noiva, para encontrar ao Senhor Jesus nos ares. E nós pedimos o nome de Jesus Cristo, que este poder do Espírito Santo que vem sobre nós através da tua palavra possa vir de tal maneira nesse instante, através de lermos e ouvirmos a tua palavra, que possamos sentir em nós, pela fé, esta bem-aventurança que só pode vir do Senhor para nós. Como disse o Senhor Jesus para Pedro, bem-aventurado és tu, porque recebeste essa revelação direto do Pai. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda mais uma vez. É a nossa oração neste poderoso nome. Amém. Amém. Podeis sentar. Este é o culto de número 31 da série sobre o livro de Josué. Sendo que desta feita nós não lemos em Josué, mas em Efésios, porque é a mesma coisa. O mensageiro disse que
há um confronto, quer dizer, uma comparação, um defrontamento. Josué e Efésios são colocados frente a frente, e você perceberá que é um só, é uma continuidade, é o mesmo ministério de Deus trabalhando entre o seu povo, estabelecendo o seu povo. Então, nós vamos, neste culto, já que no culto passado nós aprendemos seguindo até a perfeição, e claro que nós não concluímos o assunto em si, porque ficou aquilo, tá, mas eu vou prosseguindo até a perfeição, mas como é que eu vou prosseguindo e como é que eu sei que eu alcancei? E Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. E se Deus é a palavra, esta perfeição só pode vir através da palavra. E é uma perfeição que não depende daquilo que você faz, mas daquilo que Ele fez e continua fazendo. E uma vez que a palavra é perfeita, porque é o próprio Deus, por isto passa-se tudo, mas ela permanece. E se esta palavra vem até você, é escrita em tábuas de carne do teu coração, é registrada em teu entendimento, e ela outra vez se encarna em corpos físicos, e William Branham disse, outra vez a palavra torna-se a ser carne em nós. Então é a única forma de sermos perfeitos, é se a palavra de Deus estiver em nós. Isto é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, claro. Então, para que isto aconteça, nós temos que todos chegar à unidade da fé. E se trata em unidade, porque existe uma regra estabelecida e um patamar para ser alcançado. Então se chegou àquela unidade, àquele lugar, àquele ambiente, naquela questão que Deus disse, você só tem que chegar até aí. Chegou até aí, somos um só, eu e você. Vê? Um com Cristo, um com Deus. Outra vez, Deus e o homem tornando-se um. Uma vez Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas agora Deus está então no seu povo. William Branham disse, estas são as 4 maneiras de você ver Deus. Deus em seu universo, Deus em sua palavra, Deus em seu filho, Deus em seu povo. Ele pregou 2 sermões aproximadamente, ou 3, com esses títulos, sobre as 4 formas de se ver a Deus. Então, assim como Deus está em seu universo e ele pode ser visto pelas obras de suas mãos, assim como Deus está em sua palavra, assim como Deus esteve em seu filho, Deus também precisa estar em seu povo. É a única forma de todos alcançarmos a unidade da fé. Quando Paulo disse, dizeis todos uma mesma coisa, como podemos dizer uma mesma coisa, se como este precioso irmão nos enviou aqui? Deixe-me ver rapidamente, eu li isto para vocês, né, no culto passado, este parágrafo que ele nos citou aqui de Branham. Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior. Tá. E como podem todos dizer a mesma coisa, se há divergências em pontos menores de uma doutrina maior? Mas Paulo disse, dizeis todos uma mesma coisa. Amém. E você fala, exato, o que está em tua mente, o que está no teu cérebro, o que está na tua cachola. Mas então, aí eu falo uma coisa, você fala outra, mas quando a mente de Cristo vem para a igreja, todos dirão a mesma coisa. Amém. William Branham disse, a noiva terá o assim diz o Senhor, ou ela ficará quieta. Ou ela fala o que Deus diz, ou ela não dirá nada de si mesma. Então isto deixa de lado a interpretação, o que eu acho que deve ser. É o que Deus diz que é. Em sua palavra. Então, para podermos dizer o que Deus diz em sua palavra, eu tenho que saber o que Deus disse. Eu tenho que saber o que é a palavra. Eu tenho que saber o que Ele estabeleceu na sua palavra. Caso contrário, eu acharei que estarei falando a palavra de Deus, quando Ele, na verdade, não disse aquilo. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé. Este é o nosso tema neste culto de número 31, sobre o estudo sobre Josué, que é Josué levando ao povo para se estabelecer na terra de Canaã, que é o Espírito Santo. E aqui há controvérsias, porque temos citações onde o próprio mensageiro é comparado a Josué, e temos citações onde o mensageiro diz que Josué é o Espírito Santo. Representa para nós o Espírito Santo. E é nisto aqui que este precioso irmão baseou os seus comentários e enviou para mim alguma coisa sobre este tipo. E deixe-me ver se eu posso ler algo rapidamente aqui, onde ele faz referência. Voltando ao tema, o livro de Josué, há coisas que em parte que creio e concordo com o irmão. E as que, segundo o meu ponto de vista, eu discordo. Ao entrar entre nós dois haja o respeito um pelo outro, e nenhuma malícia religiosa, mas o amor pela alma um do outro, na tentativa de somente ajudar a esclarecer os pontos difíceis,
para que Deus possa estar neste assunto e esclarecer aquilo que eu e você não estamos em comum acordo. Que seja a obra do Senhor e não eu e você apenas convencendo um ao outro com citações da mensagem. Amém? O irmão Oliveira disse: não me adianta mostrar parágrafos se você não conhece a doutrina. Os evangélicos e pentecostais, de todas as formas, eles te mostram todos os versículos da Bíblia tentando sustentar seu ponto de vista. Mas eles não conhecem a doutrina da Bíblia. Por isso está tudo de ponta cabeça. A mesma coisa é você ter um bom conhecimento da mensagem e citar todos os parágrafos que parece que está alinhado com sua maneira de pensar. Se você não conhece a doutrina da mensagem, então aquilo vai estar de ponta cabeça e só vai causar dano ao invés de ajuda. Pois bem, como chegaremos a esta unidade da fé para podermos alcançar esta perfeição? Nós vamos citar algumas coisas que o irmão Branham disse aqui e eu gostaria de ter 2 cultos em um. Claro que isto poderá cansar muito de vocês. Tem água para beber, tem banheiro onde ir. Eu não vou estar preocupado porque eu preciso entregar isto neste culto, pelo menos até onde Deus me permite ir. Não estarei preocupado com o tempo de vocês, de forma nenhuma. Quem quiser depois levantar e ir embora, estão livres. A gravação continuará, porque isto é para ajudar pessoas que não têm a oportunidade que vocês têm de se sentar nesses bancos duros para ouvir estas coisas. Na mensagem O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, do dia 28 de novembro de 1965, o irmão Branham disse: não se achará fermento entre a noiva. O que é fermento para vocês? É símbolo de quê, fermento? Pecado. Símbolo de pecado. O que é pecado? Como poderemos ler isso aqui? O irmão Branham está nos dizendo que entre a noiva não pode haver incredulidade. Simples. Não se achará fermento entre a noiva. Não haverá nenhuma palavra acrescentada, nem nada. Recorde, uma só palavra causou toda a morte que temos nesta terra. Vê o cuidado que temos que ter? Todo menino ilegítimo tem nascido porque Eva, a primeira igreja, a noiva do primeiro Adão, duvidou da palavra de Deus e aceitou em seu lugar uma explicação denominacional ou intelectual, uma explicação escolar, porque a palavra foi arrazoada. É o que eu acabei de citar, onde ele diz que 2 ou 3 cabeças diferentes, vai pensar diferente e entrarão em questões, não é? Opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior. Eu ainda quero pregar uma série de mensagens, se Deus nos ajudar, apenas com este parágrafos aqui, se Deus quiser. Desde que eu li isso a primeira vez, eu pensei nisto. Então observe isso aqui. A palavra de Deus foi arrazoada. Certamente, mas Deus é um Deus bom. Em verdade, Deus, sim, é um Deus bom. Porém, ele também é um Deus justo e ele tem que guardar sua palavra. Porém, Eva o aceitou assim. E aí é onde estão alguns de vocês, estudantes no seminário. Sem dúvida que tem um chamamento em sua vida. Então, eu quero outra vez sempre dar umas paradinhas. E ali é onde estão alguns de vocês. E é comigo? Aí continua. É estudantes no seminário. Ah, então não é comigo. Eu nunca fui no seminário. Sou pastor há 30 anos, 40 anos, nunca pisei no seminário, não é comigo. E não vê que aquela ala religiosa, ou dogmática, ou companheirismo que pertence, é um seminário. É um verdadeiro seminário. Eles vão ali para aprender, para estudar, para discutir os pontos e fixar pontos. Dizer, não, nós cremos nisso, nisso e naquilo. É uma decisão apostólica porque foi tomada em plenário. Como pode tomar decisão sobre questões doutrinárias em um plenário, sendo que não se conhece o que o mensageiro trouxe? Entre 1.100 sermões, conhecendo 100, faltam 1.000 ainda. Eu estou voltando lá para os anos 70 e 80, viu? Aí vamos fixar ponto, vamos crer desta forma, achamos que é assim. E sai aquilo como uma decisão apostólica. Tudo bem que é uma decisão apostólica, da mesma forma que os apóstolos lançaram sortes e escolheram Matias. William Branham disse, mas aquela não foi a escolha de Deus, foi a escolha do homem. Eu não quero ser muito duro contra meus irmãos, nem contra mim mesmo. Precisamos dar sempre um desconto um para o outro, mas a palavra não dá desconto, não. Não, senhores.
É ali onde estão alguns de vocês, estudantes no seminário, sem dúvida que têm um chamamento em sua vida. Porém, vão correndo a uma escola bíblica para serem injetados com alguma doutrina e ali é onde morrem. Mantenham-se com Deus e sua palavra, mas eles não lhes deixarão. Você nem poderá pertencer à sua congregação, nem o permitirão em sua plataforma. Assim sendo, deixe-os. Que os mortos enterrem os mortos. Sigamos nós a Cristo, a palavra. Como é que o morto, por que está morto? Porque não tem a palavra completa. E a vida da palavra só estará em 100% da palavra. Vê? Porque um fora do lugar destruiu tudo, foi o que causou morte. Então, ou tudo, ou é melhor não ter nada. Ou frio, ou quente. Pois bem. Agora, quando o irmão Branham diz que na noiva não haverá fermento, nenhuma mancha, nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade dessas coisas, então tem que haver algo para fazer com que a igreja esteja tão unida que entre toda esta massa não haja nenhum fermento, nenhuma brechinha, e o fermento deixa, acho que meio poroso a massa, né? Porque ela vai crescendo, ela incha e fermenta. Aí está fermentando ainda, está crescendo, porque eu não sei como chamar aquelas coisinhas de dentro, não sei, os átomos, não sei como é que é, aquelas matérias ali, elas vão crescendo e inchando, e claro, aquilo vai ficando oco por dentro, alguma coisa assim, porque vai pegando espaço e tal, e você corta o bolo, você já sabe, dentro está todo, né, que nem um queijo suíço, o fermento faz isso, leveda toda a massa. Então na igreja não pode haver isto. E a única forma de alcançar a perfeição é se não houver nenhum acréscimo, nem algo faltando. Então, para que o fermento saia fora, é preciso todo o fermento sair fora, para que todos cheguem à unidade da fé. E fé é o quê? Revelação. Aleluia. Então, observe isto. Então, como poderemos ter isto? Não pode haver. Então, como é que essa igreja alcança a perfeição? Eu vou repetir outra vez o que meu precioso irmão enviou nesta carta. Eu não gosto de citar nome dessas coisas, porque a pessoa não pediu para ser citado, mas eu apenas faço isto para ajudar também outras pessoas, e é uma forma também de eu lhes responder a pergunta. Observe que eu estou lendo esta cartinha, alguns trechos desta carta, agora pregando o culto de número 31. Mas, quando ele vir ouvir isso, talvez estejamos no número 50 já. Porque agora estamos no 31, ele está ouvindo o 10, o 12, e já ficou todo preocupado também, porque alguma coisa não bateu com o pensamento dele. Isto é normal acontecer, não é? Talvez o que ele queria saber, a explicação está lá na frente, nos outros que ainda falta ir. Mas observe. Os temas que me mandou pelos CDs, o livro de Josué, eram muito profundos e requereriam o exame mais detalhado do tema, pois nunca tinha ouvido este tema segundo sua visão, onde o irmão Branham tipificava Moisés e Josué ao quíntuplo de Efésios. Eu não lembro, observe o que eu vou dizer agora, eu não lembro nesses cultos anteriores como foi que eu citei isto. Mas, no tempo que eu recebo esta carta, o próximo estudo que viria na frente sobre o livro de Josué é o irmão Branham citando isso sobre o quíntuplo de Efésios. Você vê como são as coisas? Eu posso já ter citado lá, mas não o que eu vou citar aqui, agora, onde ele realmente mostra isso. Então ele está dizendo que nunca olhou por esse prisma, por esse lado, onde Moisés e Josué é tipificado agora, mostrando que é o trabalho agora também que Deus está realizando. Diga-me uma coisa, qual foi o trabalho de Josué depois de cruzar o Jordão e estabelecer o povo na terra? Não é isto? No Espírito Santo. Pois bem, isto se trata de perfeição. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai. Isto é estar cheio da palavra. William Branham disse: obediência total à palavra de Deus te dá direito à promessa que é o Espírito Santo. Disto trata a perfeição. Agora, como você pode obedecer toda a palavra se a palavra toda não te foi entregue? E como pode você obter toda a palavra se você não tiver o quíntuplo de Efésio em atuação? Porque como é que a igreja obtém a perfeição? Eu encontro e não discordo. Inclusive, respeito. Quando eu vejo colegas ministros, como tenho escutado muito, e ultimamente ouvi, ao vivo, sentado de frente deles, ouvindo, dizendo. Eles pegam a mensagem, aqui. Eles pegam a mensagem, como eu também pego e faço. E diz, não importa quantos livros, eras, o livro das eras.
Disseram, esse livro aqui está muito bom, mas eu tenho que ficar com este aqui, o original que foi pregado no púlpito. E se esquece que William Branham ficou desde os anos 60 até próximo de 65, trabalhando para sair aquele outro. E disse, é meu livro, e quando saírem vocês verão, se vocês tiverem luz para ver. Mas eu vi cabelos brancos, pregadores com cabelos brancos, dizendo, isto aqui eu nem preciso estar lendo isso, eu sei que é da mensagem, eu nem leio, porque eu fico com este outro aqui. Sendo que aquele outro foi pregado de púlpito, e daquele ali foi tirado o livro. Então, para alguns ministros, somente aquele é assim do Senhor, o outro não. E diz, podem ter pregações para lá e para cá, estudo da mensagem para lá e para cá, mas somente a mensagem de William Branham é quem vai levar a noiva no rapto. E eu digo amém, amém para isto. Mas, como é que estão dizendo isto? Estão levando isso para o qual lado? Para um lado totalmente errado, é o não que a serpente colocou lá na cabeça de Eva. Porque não há perfeição sem o quíntuplo de Efésios em atuação. Não há perfeição sem o quíntuplo de Efésios em atuação. E não adianta querer ficar só com o profeta. Sabe por que quer ficar apenas com o profeta? Porque é muito fácil cada um colocar a sua interpretação e dizer, é o profeta que está dizendo. Mas quando o quíntuplo de Efésios entra em atuação, ele corta tudo isto, porque no quíntuplo de Efésios não pode haver erro. Não pode haver erro doutrinário no quíntuplo de Efésios, porque ele foi constituído pelo próprio Deus para levar a igreja à perfeição. É o que eu vejo nas escrituras, e o William Branham defendeu isto com unhas e dentes. E ele próprio não ficou, ele disse, a palavra vem ao profeta. E só, não vem a um grupo, não vem a teólogo, não vem a grupo de ministro, a palavra vem ao profeta. E ele disse, então quando Deus retira esse mensageiro de cena, a luz da sua mensagem segue adiante através dos homens que foram bem instruídos. Amém. Vê uma parte, mas não vê as outras. Vê como são as coisas? Pois bem, vamos aqui, devagarinho aqui. Eu li para vocês o único lar proibido por adoração. Agora deixe-me ler a mensagem Véu Adentro. Véu Adentro. Esta mensagem Véu Adentro do dia 21 de 1 de 56. Ela tem esse título Véu Adentro. E claro, quando nós citamos uma mensagem como esta, as pessoas podem confundir com outra. E às vezes vão olhar e dizer, se eu ver o que ele está falando na mensagem. Então pega a mensagem que tem em casa e não bate. Eu vou ler Véu Adentro do dia 21 de janeiro de 1956. E, pelo menos o que eu tenho, o que as pessoas têm, a mensagem Véu Adentro, é a de 1 de janeiro de 1956. Uma do dia 21, outra do dia 1. Esta do dia 1, que é o que tem aqui já na nossa língua, na realidade, o subtítulo dela é Por que as pessoas são tão flutuantes? Ou, por que as pessoas são levadas tão facilmente de um lado para o outro por vento de doutrina? Mais ou menos assim. Então, quando traduziram Véu Adentro. Porque, geralmente, o William Branham tinha 2 títulos. É como o Nascer do Sol, o Poder Vivificador. Então, que mensagem é esse Poder Vivificador? É a mesma Nascer do Sol. E outras, religião híbrida, condenação por representação. Mais ou menos assim. Vê? Então, a mesma coisa. Esta Véu Adentro de 1 de janeiro... Na realidade, o título dela é Por que as pessoas são tão flutuantes? Isto seria no espanhol. No português seria Por que as pessoas facilmente são levadas de um lado para outro. Mas por isso que eu preciso falar essas coisas, pequeno comentário, para que os estudantes da mensagem saibam que tem esses dias diferentes, onde ele pregou cultos quase com o mesmo título. Mensagem Véu Adentro, do dia 21 de janeiro de 1956. Ele diz, ele disse... Então ele está comentando alguém que estava conversando com ele. Bem, Jesus converteu água em vinho e partiu o pão e deu de comer às multidões famintas. Isso trata-se de um cético, de um incrédulo, que estava desafiando o profeta, viu? Eu lhe disse, um momento, irmão, apenas estamos em nossa infância. A pessoa estava querendo mais, querendo milagres, querendo isso. E William Branham está dizendo, calma, você está querendo muito agora no início. Vê? Um momento, irmão, apenas estamos em nossa infância. Estamos subindo, quer dizer, crescendo, não é? Não se preocupem. Uma vez que façamos estes fanáticos a um lado, quer dizer, uma vez que tiremos o fanatismo de um lado,
avançaremos à perfeição. Amém. Então, para poder se alcançar a perfeição, não pode haver fanatismo. E é o que mais você encontra por aí afora. É fanatismo religioso que veio do sistema denominacional e se infiltrou dentro da mensagem. Fanatismo é tal começar a adorar a criatura ao invés do Criador. Começar a dar toda a honra ao mensageiro ao invés daquele que enviou o mensageiro. Do mesmo jeito que deram toda a honra para o filho, até que colocaram ele no lugar do pai. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Uma vez que façamos esses fanáticos a um lado, avançaremos à perfeição. Depois de um tempo, e vocês verão sinais e prodígios. Mas enquanto somos uns bebês, né? Só dê-nos um pouco de tempo mais. E agora o que segue? Deus entrará com milagres mais elevados e com coisas maiores em um nível mais alto. Vê? Irmão Brandi, só nos dê um tempo que você vai ver. Chegará o momento que Deus entrará em cena com milagres mais elevados e com coisas maiores em um nível mais alto. Então, veja, do que estamos tratando aqui? Ele está em 1956 e você sabe que naquele período de tempo houve muitas campanhas de cura, muitas coisas, muitas ressurreições e tudo isso naquele período de tempo. Então, quando o William Branham pegou algo como isso, as pessoas estavam esperando coisas mais estrondosas acontecerem. Mas essas coisas estrondosas que as pessoas estavam esperando acontecer eram em forma de sinais e milagres. E o William Branham foi cortando isto, dizendo, já era tempo, já passou o tempo dessas filas de orações terminarem. E foi mostrando, estabelecendo às pessoas. Continuou os sinais, continuou os milagres, sim, mas não na frente do povo, apenas seguindo, como diz a palavra. Amém? O único lugar provido por Deus para adoração, 28 de novembro de 1965, parágrafo 124. Agora, se recordam como acabamos de estudar as 7 eras da igreja? O mensageiro, a igreja anterior, sempre é assim. A morte dos pentecostais produz o rapto da noiva. Vê você? A morte de Lutero trouxe a Wesley. A morte de Wesley trouxe aos pentecostais. E a morte dos pentecostais traz agora esta mensagem. Entenda que ele já está no último mês, vamos dizer assim, no penúltimo, não é? Mês de vida. Mostrando que a morte dos pentecostais trouxe agora a mensagem. No entanto, lembrando a mensageira, a era Laodiceia, que é a era pentecostal. Mas aquela era rejeitou a verdade, morreu. E daquele talo que deu sustentação, saiu algo que ultrapassaria de uma era para outra. Ele disse, estamos em outra era. Isso não se trata de uma 8ª era. Na realidade, a 8ª volta de novo para o primeiro dia da semana. Vê? Começou com Deus, termina com Deus. A morte de Lutero trouxe a Wesley. A morte de Wesley trouxe aos pentecostais. E a morte de Pentecostes traz agora esta mensagem. Aqui o temos fixado através de toda a Escritura. E não há nenhuma Escritura na Bíblia que não se entrelace uma com a outra. Vê você? Todos esses tipos. Eu não tenho educação, porém tenho o Espírito Santo, o qual me mostra através do outro canal, me ensina por meio da natureza, e isto é pela palavra. Tem que ser a palavra porque traz consigo suas promessas. Ele continua. E da carne que matares à tarde do primeiro dia, nada ficará até amanhã. Agora, Lutero, o qual teve a verdade, ensinou à igreja, o justo em sua fé viverá. Porém, você não quer ficar com isto, como se isto fosse toda a doutrina. Quer você ficar apenas com isto, como se fosse a doutrina? O que nós lemos no culto anterior, prossigamos até a perfeição, foi Paulo dizendo o quê? Deixando de lado os rudimentos da doutrina de Cristo, não foi? Amém. E aprendemos que esse deixar de lado não é dizer isso não presta, não está ultrapassado. Aquilo é como desprenda-se disso, caso contrário, você fica amarrado aqui e estabelece uma cerca religiosa. Desprenda-se, deixe-se levar. Deixe-se levar. Vê? Como uma vela ao vento. Quando não se usava remo, era vento. Soltava a vela e o vento levava, direcionava até lá. Você tem que estar desta forma, senão esse vento suave do Espírito Santo não te leva para o outro lado do Jordão. Não fique preso. O William Branham disse, não fique à margem, quer dizer, amarrado ali. Então deixe estas coisas e prossiga. É o que ele está dizendo, a mesma coisa aqui, olha.
Lutero tinha a verdade e ensinou a verdade para a igreja. E qual foi a verdade? O justo viverá da fé. E ele está dizendo assim, mas você não quer ter isto como toda a doutrina. Ah, mas eu já sou batizado em nome de Jesus. É doutrina nisto? Isso é toda a doutrina? Eu creio que Deus enviou um profeta. É esta toda a doutrina? Nós cremos assim, assim, assim. É esta toda a doutrina? Pois bem. Você não quer ficar com isto, como se isto fosse toda a doutrina. Estando aqui na era metodista, o que faria você? Queimar isto no fogo. De que foi um tipo? A denominação que sai desta palavra é a casca, o talo, tudo. Isto tem que ser queimado com fogo. Aquela parte denominacional, por meio da qual veio, não deve continuar, tem que morrer. Não vá deixar até amanhecer de outra era. Queiminho. Ele aqui está falando a noiva. Somente a noiva que vem subindo de cada era. Amém. Amém. Então ele falou ao grupo da noiva da era de Éfeso, da era de Esmirna, da era de Pérgamo, da era de Filadélfia, da era de Laodiceia. Esses remanescentezinhos da era de Laodiceia, eles pulam fora do casca. Quando você espreme assim, ela pula fora. Porque ela foi rejeitada dentro de Laodiceia. A noiva é rejeitada dentro de Laodiceia, porque ela foi criada, vamos dizer assim, gerada em Laodiceia. Então, ela é expulsa do lugar, porque ela é ferida dentro de Laodiceia, ela é rejeitada pelo sistema humano, mesmo dentro da própria mensagem. Eu nunca me canso de dizer isso, porque eu estou dizendo para vocês que não estou mais preocupado em falar em termos de denominação. Ou cresçamos, ou vamos amadurecer, não tem volta mais, porque a casca tem que ser queimada. Ele está dizendo, não deixe para outra era isso, tem que queimar com fogo, por bom que tenha sido, viu? E eu não vou entrar em detalhes em cada um desses pontos, senão a gente, meu Deus do céu. Pois bem, observe, não vá deixar até o amanhecer de outra era, queime-o, e aqui está falando a noiva, somente a noiva que vem subindo de cada era. Onde está isso? O único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 125. Na mensagem Tende Fé em Deus, eu poderia ficar com o culto inteiro apenas nessas 5 citações que estou fazendo, viu? Eu tenho mais 3. Mas eu estou fazendo isso rapidamente para entrar no segundo estágio. Na mensagem Tende Fé em Deus, o William Branham disse, o mesmo Espírito Santo que iluminou isto lá atrás, o que os tirou por meio da fé, justificação, o mesmo que deu santificação, o mesmo que deu o batismo do Espírito Santo, não concluiu não? A gente pensava que era assim, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, encerrou o assunto. Agora sabemos que até isto é temporal. Até agora sabemos que o Mombrana nos ensina que mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo, você pode estar caminhando para o inferno perdido. É ainda algo temporal, porque isto é o que te abre a porta para o Espírito Santo mesmo. É? Bem, então o mesmo que deu santificação, o mesmo que deu o batismo do Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que pode mover a igreja à perfeição. Amém. O Espírito Santo que move a igreja até a perfeição. Como é que o Espírito Santo move a igreja? Sabe o que é mover? Sabe, mover é questão de direção. Eu vou mover este copo de um lado para o outro. Move ele em direção ao contrário para cá. E move para lá, tira daqui. Mover, eu teria que pegar o dicionário e ver também para explicar melhor. Se bem que o Aurélio está bem por aqui. Não é? Eu que não uso muito. Pois bem, é o mesmo Espírito Santo que pode mover a igreja à perfeição. Mas não é ensinado que é só isso aqui e acabou. Os denominacionais não pegam a Bíblia, porque a minha capa preta não está aqui. Eu estou usando. Uma delas está aqui. Eu tenho umas 18 Bíblias e uso mais a digital. Então, observe. Os denominacionais dizem, eu só preciso disto aqui. Eu só preciso disto aqui, não preciso de mais de nada. E assim abominaram os livrinhos de capa amarela, que agora é capa roxa, capa azul, né? Mudaram a cor. Deus é um Deus de variedade, né? Mudaram todas as cores. Tá bom. Pois bem, aí agora, quando chegou isto aqui, os irmãos dizem, olha, eu só preciso agora disto aqui. Não quero saber de mais nada, mais nada, mais nada. Até que ponto estão certos?
É o mesmo Espírito Santo que pode mover a igreja à perfeição. Tá, como esse Espírito Santo move a igreja à perfeição, William Branham? Ele não podia fugir da Bíblia, porque ele veio nos restaurar a doutrina bíblica. Amém. Aí ele diz, e o fará. A tudo que Deus tem prometido em sua palavra, Deus o fará. Coloquemos fora o mundo. Vamos medir, pois, a palavra de Deus, pois ela é a verdade. Amém. Mensagem tendo fé em Deus. A outra citação que eu quero vos apresentar rapidamente. O sinal do tempo. Parágrafo 116, na mensagem em inglês. E quando Cristo morreu, houve 3 elementos que saíram de seu corpo: água, sangue, espírito. Justificação através do crer, santificação através do sangue, batismo do Espírito Santo. Agora, este último grande passo deve vir para entrar em perfeição. Amém. Pois o Espírito Santo tem que vir nesta igreja. Observe agora. Ele não está falando de um homem, ele não está falando de um grupo, não está falando nem sequer de um profeta. Ele está falando de Deus mesmo aqui, viu? Pois o Espírito Santo tem que vir nesta igreja tão perfeitamente que fará que a cabeça e o corpo se unam juntos. Vê? Esse é o corpo. Ele é a cabeça no corpo. Agora nos demos conta que ele prometeu nestes últimos dias que isto seria um. Amém. Este é o casamento que ele fala na mensagem, provando sua palavra, onde ele diz que ela está casada. Ela está casada. E veja, tem aquele sermão que ele fala muito sobre a manifestação do Filho do Homem, sobre o cumprimento de Lucas 17, 22, 26 ao 30 e tal. E ele fala, ela já está casada com Cristo. Ele fala isto dentro do quadro da manifestação do Filho do Homem. Porque na realidade a igreja tem que estar casada com Cristo, a palavra, porque deste casamento entre Deus e a igreja é que sairá a esposa do Cordeiro. Amém. Corpos transformado que se apresentará ao noivo nos ares para a festa do casamento. É um processo. Vê? Porque aqui nós temos Jesus, o Filho de Deus, e aqui nós temos a igreja, filha de Deus. Filho de Deus, filho de Deus. Ele estará se casando com a sua meia-irmã. Nós nem entramos nesse detalhe ainda, viu? Sempre falei sobre isso, mas nós não entramos ainda nesse detalhe, talvez nunca cheguemos. Se for preciso, chegaremos, mas Deus é quem tem que nos dirigir para isso, amém? Amém. Lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 196. A mensagem inglesa é o 196. A igreja passará através de justificação, por meio de Lutero, através de santificação, por meio de Wesley, através do batismo do Espírito Santo, ou os pentecostais, e seguirá adiante a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e a esposa serão a mesma pessoa. Deus estará tão manifestado em sua noiva, sua igreja, que eles serão o mesmo. Eles são um. Agora vê vocês onde estamos. Amém? Amém. Mensagem Perseverança, do dia 18 de fevereiro de 1962. Porque tem a mensagem Perseverança, tem a mensagem Perseverante e tem outra Perseverança também de outra noite. Então, a Perseverança, o sermão de 18 de fevereiro de 1962, parágrafo 240. Agora ele colocou na igreja, para colocar a igreja em linha com a palavra. Isto é o quê? Isso se trata de posicionamento. Posicionar no lugar. Sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossa posição em Cristo. A adoção no corpo de Cristo. Disto se trata o livro de Josué. Disto se trata o livro de Efésios. Amém. Veja. Ele colocou na igreja para colocar a igreja em linha com a palavra. O quê? O que Deus colocou para colocar a igreja em linha com a palavra? Ah, nós temos um profeta. Esquecemos do resto. Não precisamos do resto. Não precisamos de um ministério quíntuplo. É só pastores agora. Tem deles que dizem assim, olha, o irmão Brando é profeta e eu sou evangelista, sou pastor, sou mestre, porque eu prego, eu ensino, eu evangelizo, eu faço isso, eu tenho... Bonito, né? Mas está fora. Está errado. O irmão Brando disse, você não pode pastorear e evangelizar ao mesmo tempo. Vê?
Você não pode fazer as duas. Ah, mas o irmão Bruno era profeta, Deus disse, faça a obra do evangelista. Esqueça, Deus disse para ele fazer. E Deus vindicou isso, a mesma coisa falou para Paulo. E ele disse o primeiro mensageiro e o último, e a mesma mensagem, a mesma coisa. Amém. Agora ele colocou na igreja, para colocar a igreja em linha com a palavra. O quê? Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Ofícios da igreja. Enviados de Deus. Homens inspirados para conservarem a igreja em ordem. Amém. O que é isto? Tribo de Gad, vocês receberão tal porção. Naftali, lado tal. Povo de Azer, aquela parte é de vocês. Fulano e ciclano, Manassés, seja ali. Isto é colocar em posição, isto é colocar em ordem. Como é que faz isso? Deus coloca o povo nesta perfeição através do quíntuplo de Efésio. O quíntuplo de Efésio não é um homem dizendo eu sou um pastor, eu sou evangelista, eu sou isso. O quíntuplo de Efésio é Deus em operação. Amém. Para que ninguém se enche. Então saiba disto. O pastor é o Espírito Santo. O mestre é o Espírito Santo. O evangelista é o Espírito Santo. O apóstolo é o Espírito Santo, o profeta é o Espírito Santo. Se William Branham, que nasceu com o dom profético, foi vindicado por Deus como profeta mensageiro para a era de Laodiceia, que conduziria o povo fora da era de Laodiceia para algo mais, como ele disse agora há pouco, né? Algo mais alto, mais elevado. E se ele, como profeta, disse, o profeta da era é o Espírito Santo, o Elias do último dia é o Espírito Santo. Então, como posso eu tirar esta honra do próprio Deus e me achar alguma coisa a ponto de deixar o que Deus disse de lado, incluindo o povo um pensamento meu? Não, senhores. Longe disso. Ele diz, homens inspirados para conservarem a igreja em ordem. Agora, o que é isto? Dons do Espírito na igreja. Não um grupo de fanáticos, mas verdadeiramente dons do Espírito na igreja. Isto é correto. Conservando a igreja. Amém. Mensagem Perseverança do dia 18 de fevereiro de 1963, parágrafo 240. Caro irmão em Cristo, Rosendo, desculpe a demora do meu contato por carta, pois os temas que me mandou pelo CDs, o livro de Josué, eram muito profundos e requereriam um exame mais detalhado do tema, pois nunca tinha ouvido este tema segundo sua visão, onde o irmão Branham tipificava Moisés e Josué ao quíntuplo de Efésios. Então, não é uma visão minha, não é segundo sua visão, não é? Tudo bem, segundo sua visão, como eu vi o irmão Branham explicando, né? Então outros têm outra visão porque viram outra parte, não viram a outra, e eu quero ver tudo. Se alguém tem alguma coisa, então me mande, pelo amor de Deus, eu preciso. Eu tenho uma alma para cuidar, eu tenho responsabilidade com minha alma, sem contar aqueles a quem eu prego. E a quem eu prego, eu digo, vocês sejam responsáveis com a alma de vocês. Sejam responsáveis. Porque não fique descansado, porque o William Branham diz assim, eu apresentarei os de minha geração. Eu sou responsável por ele. Não fique descansado nisto. Ele é responsável pelo que ele pregou a estas pessoas. Agora, você estará guardado e bem seguro dentro desta responsabilidade se você viveu aquilo que ele ensinou, se você teve a revelação correta daquilo que ele disse. Mas se não, muitos chegaram naquele dia e diziam, Senhor, mas irmão Branham, eu tanto que amava o irmão, eu queria chegar aqui, te abraçar e te conhecer pelo sorriso. Agora a mensagem de perseverança do dia 8 de junho de 1962. Aqui eu li agora há pouco, é 18 de fevereiro de 62. Agora é perseverança, dia 8 de junho de 62. Agora eu creio que há uma igreja que está entrando a essa perfeição. O que é uma obra perfeita? Terminada, acabada, completa, não se tem que acrescentar mais nada. O que é perfeito? Deus. Sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai Celestial. Ele é perfeito, nada acrescenta-se a Deus, nada tira-se de Deus. Verdade. Nada pode acrescentar Deus. Você pode tirar tudo que você possa de Deus. Isso não diminui em nada, não deixa com falta de nada. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Deus ficou sem poder?
Vê como é fácil as pessoas interpretarem? Ele é perfeito em si mesmo. Disto se trata a essencialidade de Deus. Ele é essencial em si mesmo. Ele não precisa de nada para lhe acrescentar. Eu creio que há uma igreja que está entrando a essa perfeição, porque ela não estava completa. Disso se trata a obra-prima de Deus, ou a obra mestra, Então, se tem uma igreja que está entrando em perfeição, ela está conseguindo um acabamento, é um enfeite, é as últimas pinceladas. E quem dá estas pinceladas, Paulo disse quem era. Foi o que nós lemos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos. E é neste mesmo contexto que ele fala, olha, renove-se pela vossa mente, despoje-se do homem velho, você deixe de ser ignorante. Não foi assim que Paulo disse? Deixe-me ler, porque eu estou citando a última citação nessa primeira parte, mas veja o que Paulo diz aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, mais um pouquinho antes, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É o trabalho do ministério. De que é o ministério? Do próprio Deus. Porque ele continua descendo, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Mas eles não querem chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Eles não querem conhecer a Jesus como Filho de Deus. Eles querem dizer que é o próprio Deus. Mas irmão Branco está dizendo aqui, olha, apanhe a caneta e escreva: Jesus Cristo é Deus. Estão lembrados da revelação que veio para o profeta? Creio que na mensagem era de Pérgamo. Como foi fácil interpretar aquilo? Como foi fácil interpretar aquilo? Como foi fácil. Por isso que nunca entenderam o linguajar do irmão Brana. E por isso que os sermões do irmão Brana pregou essas coisas, deixaram de lado sem traduzir. Porque não entenderam. Puxa, se isso veio para mim, ele dizendo essas coisas, tem uns sermões lá do ano tal e tal que ele falou diferente. Então, sabe de uma coisa? Vamos deixar isso de lado, não vamos traduzir isso não, porque vai confundir tudo. Vamos entregar primeiro para o povo aquilo que ele revelou. A revelação dos céus, os trovões, ou seja o que for. E com isto endoidaram tudo, porque começaram a colocar o telhado sem ter estrutura, sem ter base. E lembrando disso, a primeira base é a deidade. Amém. Aprenda sobre Deus. Amém. A primeira base. Se você não tem a primeira base, você não tem nem o início, não tem nem onde colocar os primeiros tijolos, os primeiros blocos. Verdade. Aí endoidou tudo. Vê? Então o que acontece? Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vocês acham que eles sabem que estão enganando? A serpente estava tão convencida que estava falando a grande revelação do dia, que ela não se preocupou da sentença que viria para quem fizesse o que Deus disse. Porque ela primeiro foi usada, foi enganada. Ela primeiro foi o cavalo usado por Satanás. Aí você diz, misericórdia, você está falando disso para pregadores? É isso mesmo. É exatamente isso, meus irmãos. O que é que Paulo disse? Eu estou zeloso de vós, quer dizer, eu estou com ciúme, eu estou com a maior ciumeira, eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque eu fui enviado para vos apresentar como uma virgem pura a seu marido, que é a Cristo, mas eu estou temeroso, eu estou prevendo isto, que depois da minha partida virão lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. Onde estão os lobos vorazes? Na frente do rebanho. Não é que virão de fora para abocanhar um e levar, não, estarão de frente do rebanho. Lembre-se que no livro de Ezequiel, quando fala sobre os pastores, os chama de cães vorazes. São líderes. E resultado. Aí Paulo disse, mas eu temo que assim como o diabo com sua astúcia seduziu a Eva, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos. E para poder você ter seus sentidos corrompidos, você vai ter que se deixar sentar e ouvir e acreditar naquilo que está te ensinando. E para que isso aconteça, as pessoas terão que atrair sua atenção para si, para o homem, para o líder. Isto é o que se trata, o assunto do nicolaísmo. Nico,
conquistando o laico, o laicalismo, o leigo, as pessoas. É o líder conquistando os outros, o subalterno. Eu sou a porta, eu sou o marido, eu que mando, não é assim? Não é assim? Eu sou o homem da casa, lembra o sermão, né? Seja o homem da sua casa, aprenda a ser o homem da sua casa. Mas muitos pegam aquilo, pisam no pescoço da mulher e dizem: eu aqui mando, você aqui não me fala, você aqui não reclama, você aqui não pede, você aqui não tem nenhum direito de exigir, porque o seu desejo é o meu. Se eu desejar, você aí sim, se eu não desejar, você não tem nada a ver com isso e acabou. É assim que os pastores estão. Tendo domínio sobre a lavoura de Deus, dominando com mãos de ferro sobre o povo. E o povo tem medo e misericórdia, Deus tem que falar através daquele homem, Deus não pode falar por mim porque ele é a porta, Deus não pode falar nada para mim, eu não posso ver nada na mensagem, porque se eu descobrir algo aqui, misericórdia, mas deixa o pastor ver primeiro, ô Senhor, deixa o pastor ver primeiro. Porque entretam. A igreja não vai ao nível de fé, mais alto do que o nível de fé, não está seu pastor. E com isso ele diz: olha, eu não posso nem ler essas coisas porque meu pastor tem que ver primeiro. Na verdade, você que deveria estar no lugar do seu pastor. Muitas vezes é assim. Eu não estou sendo radical, não estou bravo, não estou nervoso de forma nenhuma, viu? Vamos aqui. Antes, então, pelas astúcias dos homens que enganam fraudulosamente, foi aqui que eu parei. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Você só cresce para estar todo varão perfeito e seguir a verdade. Veja. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Que parte é esta que é como as juntas assim do seu dedo, olha, para fazer os movimentos? Apóstolo, profeta, pastores, evangelista, mestre. Vê? Faz o aumento do corpo. Palavra sobre palavra. Revelação sobre revelação. Conhecimento sobre conhecimento. Faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Porque não recebe a mente de Cristo. Não tem a mente renovada. Entenebrecidos no entendimento, e eu já preguei sobre isso, entendimentos entenebrecidos. Acho que foi na série sobre Cristo revelado, sua própria palavra que pregamos. Estão em trevas o entendimento, porque não tem a luz da hora. Fala tanto sobre a luz do entardecer, mas não tem a luz do entardecer, não tem a luz da hora, para esclarecer-os quanto à verdade do momento. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida, porque não tem vida. Vê? A vida da palavra não está ali para vivificar. Não tem correspondência àquilo. Então a chuva cai e tal, mas não tem vida lá dentro para realmente isto é a verdade e aquilo é pensamento. Então eu vou deixar isso de lado. Não tem vida, estão separados, quer dizer, estão mortos. Porque morte é separação de Deus. Se não tem a vida de Deus em si, então está morto. Veja. Separados da vida de Deus. Por que separados pela vida de Deus? Pela ignorância que há neles. São ignorantes. Não são ignorantes de brutos, não, sabe? Ou que homem ignorante. Porque sai pisando todo mundo para ali fora, não pede licença nem nada. Isso já nem é uma ignorância, é outra coisa, é uma brutalidade e tal e tal. Mas essa ignorância aqui é por não conhecer, por não saber, tornam-se ignorantes. E por que não sabem? Porque o colírio eles não querem pingar no olho. Aconselho-te, compre colírios para os teus olhos para que possa ver. Isso não é para os saduceianos? Sim. Sentidos entenebrecidos, não é? Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Eles têm um coração duro, mas se você perfurasse o coração deles, ia ver que era tão mole quanto o seu. Qualquer coisinha furava, qualquer palito dele atravessava do outro lado. Mas é o entendimento deles que é duro. Homens de dura cerviz. E incircuncisos de quê? De coração e ouvido. Entendimento incircunciso. O que é a circuncisão? É um corte que tira-se um excedente, tira-se uma parte. E a parte de suas mentes que tem que sair fora, eles não querem. São duros e deixa ali e acabou, não quero saber mais de nada. Pronto. O que é que acontece? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, que é o entendimento duro. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, que sentimento é que eles perderam? O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Que sentimento tem em Cristo Jesus? Obediência completa à vontade do Pai.
falava somente o que o Pai falava, dizia só o que o Pai dizia. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. São impuros de coração e mente. Tudo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tenho ouvido. E nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém? Amém. Então agora eu posso dizer a última citação dessa parte aqui. Perseverança, 8 de junho de 1962. Agora, eu creio que há uma igreja que está entrando a essa perfeição. Este ministério de perfeição. O título também poderia ser este. Poderíamos ter o culto e pegar várias outras citações, agora com isto. Ministério de perfeição. Para mostrarmos quem é que traz a perfeição para a noiva. Esse ministério de perfeição, onde os ofícios dos apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para a perfeição da igreja. Esses pastores, mestres e demais estarão tão unidos com a palavra até que tudo trabalhará exatamente para a vinda do Senhor. Amém. Eu creio nisto e creio que nós estamos nos aproximando a esse tempo. Amém. Vê? Pode dar uma pausa aí, porque nós vamos agora